Você não parou para assistir esse vídeo por acaso. Você sentiu um chamado. No meio de milhões de distrações, algo dentro de você te trouxe até aqui porque você faz parte do 1% que está pronto para ouvir uma mensagem que não foi feita para todos. O simples fato de você estar aqui já te coloca nesse grupo. No fundo, você sente que tem algo errado no mundo, não sente? Uma sensação de que está vivendo no automático, preso em um ciclo que se repete sem fim. Isso não é imaginação, é o sinal de que você está despertando de uma ilusão que mantém 99% da humanidade presa. Fique aqui comigo, porque nos próximos minutos não vou te dar uma teoria, vou te entregar uma chave. A mesma chave que Thoth, o mestre dos segredos, deixou para aqueles que estavam prontos para deixar de ser vítimas das circunstâncias e se tornarem criadores da própria realidade. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. E a primeira pista está em algo que você faz todos os dias sem perceber o poder que isso tem. Se você sentiu o chamado, comente: eu fui encontrado. O que está atrás de nós e o que está à nossa frente é pequeno comparado ao que está dentro de nós. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Pense em quantas coisas estavam disputando a sua atenção agora mesmo. Notificações, mensagens, vídeos, preocupações. Mesmo assim, algo dentro de você escolheu parar. Isso não foi uma decisão lógica. Foi um impulso silencioso, uma ressonância interna que a maioria das pessoas ignora todos os dias. Esse ato de pausar, de sentir uma curiosidade sutil, já te separa da multidão que vive no piloto automático. Você não apenas clicou em algo, você respondeu a um chamado que não usa palavras. Um chamado que vem de um lugar muito mais profundo e antigo, esperando o momento certo para ser ouvido. Essa sensação de que existe algo a mais, algo escondido por trás da rotina, não é fantasia. É a sua consciência começando a despertar para uma realidade maior. A sua presença aqui é um sinal de que você está pronto para isso. Pronto para começar a entender as regras de um jogo que você joga desde que nasceu, mas nunca percebeu. Este momento é a primeira peça de um quebra-cabeça que começou a ser montado muito antes de você nascer. Um rastro de sinais deixados para aqueles que tivessem sensibilidade suficiente para perceber. E você percebeu. O que exatamente te trouxe aqui? Por que agora? A resposta está em uma sabedoria que foi escondida, fragmentada e distorcida ao longo do tempo. Um conhecimento tão poderoso que, se compreendido, poderia transformar completamente a forma como você vive. Não é uma fórmula mágica nem um segredo trancado em uma tumba antiga. A primeira chave para destravar esse mistério está em algo que você usa todos os dias, a cada segundo, sem ter a menor ideia do poder criativo que segura em suas mãos. Imagine sua vida como um filme que se repete. Os mesmos desafios, as mesmas frustrações, as mesmas alegrias rápidas demais. Você tenta mudar, tenta lutar contra o roteiro, mas de algum modo sempre acaba voltando para o mesmo ponto. Isso acontece porque você tenta mudar as cenas do filme sem perceber que o projetor está dentro de você. A sua realidade não é algo que simplesmente acontece com você. É algo que flui de você. Entender isso é o primeiro passo para deixar de ser espectador e assumir a cadeira de diretor da própria vida. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo, acreditando que são vítimas da sorte, do destino ou do acaso. São como barcos à deriva, empurrados pelas ondas, mas você não. O simples fato de estar aqui, sentindo algo verdadeiro nessas palavras, mostra que uma parte sua já sabe que você não é um barco perdido. Você é o capitão, só esqueceu como segurar o leme. Este chamado é um lembrete, uma chance de recuperar o controle que sempre foi seu. Esse conhecimento não quer te dar mais informações, mas ativar uma memória que já existe dentro de você. Uma sabedoria que não precisa ser aprendida.
mas sim relembrada. A jornada que começa agora não é para fora em busca de respostas, mas para dentro, em busca da sua própria verdade. E a ferramenta que você usa sem perceber, aquela que define tudo o que você vive, é a sua percepção. E ela foi programada para te enganar. Desde o primeiro dia da sua vida, ensinaram você a enxergar o mundo em pedaços. Eu e você, nós e eles, sucesso e fracasso, certo e errado. Essa forma fragmentada de ver a realidade é a maior ilusão de todas e é a base da prisão mental onde a maior parte das pessoas vive. Ela nos força a competir, a julgar, a sentir medo, a nos sentirmos sozinhos e separados de tudo. É como um programa rodando no fundo da sua mente, mantendo você em alerta constante e sempre sentindo que falta algo. Os antigos sábios chamavam isso de véu de Maia. Uma barreira invisível que distorce a nossa percepção e nos faz enxergar apenas sombras, quando a realidade é luz. Essa ilusão tenta convencer você de que é pequeno e sem importância, apenas uma gota perdida em um oceano enorme e indiferente. Mas a verdade é exatamente o contrário. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro dentro de uma única gota. Tudo o que existe lá fora também existe aqui dentro. A separação é uma mentira. Enquanto a maioria tenta desesperadamente mudar o mundo externo, consertar os outros, juntar coisas ou encontrar felicidade em pessoas e lugares, tudo o que fazem é reforçar a própria prisão. Elas lutam contra sombras na parede da caverna, sem perceber que a luz que ilumina tudo está dentro delas. O verdadeiro poder não está em controlar o que está fora, mas em entender a conexão que existe por dentro. E essa simples mudança de foco, do externo para o interno, é o que inicia a transformação real. Mas como essa ilusão foi construída de forma tão perfeita, ela foi reforçada por gerações, pela educação que recebemos, pela cultura onde crescemos, pelas histórias que ouvimos desde pequenos. Ensinaram-nos a acreditar que somos o nosso nome, o nosso corpo, nossa profissão, nossa conta bancária. Assim criamos uma identidade falsa, pequena, frágil e limitada. E passamos a vida inteira defendendo essa construção, morrendo de medo de perdê-la. Mas você não é essa identidade. Você é a consciência por trás dela. A boa notícia é que, sendo uma construção mental, essa ilusão pode ser desfeita. Você não precisa de rituais complicados, nem de anos de estudo. O primeiro passo para rasgar esse véu é um único movimento de consciência. Parar de olhar para fora e começar a observar o que acontece dentro de você. Observar seus pensamentos sem se confundir com eles. Sentir suas emoções sem ser dominado por elas. É nesse espaço silencioso de observação que a ilusão começa a perder força. Essa percepção de unidade, de que tudo está conectado, não é uma ideia filosófica distante. É a chave de um poder perdido no tempo. O segredo de uma civilização antiga que, segundo as lendas, dominava a arte de manifestar a própria realidade. Eles não viam o mundo em partes separadas. Eles viam tudo como um único organismo vivo. E essa sabedoria não desapareceu. Apenas ficou adormecida, esperando ser redescoberta. O segredo perdido de uma civilização avançada. Essa ideia de que todos somos um não é invenção moderna. É conhecimento ancestral, um eco que atravessou a queda de povos inteiros. As lendas falam de Atlântida, uma cultura que supostamente alcançou um domínio da consciência tão grande que hoje pareceria ficção científica. Eles não precisavam de máquinas complexas para construir suas maravilhas, porque entendiam que a matéria é energia condensada e que a consciência é a força que molda essa energia. Sabiam que o universo não é uma máquina morta, mas um organismo vivo e inteligente. Thoth, uma figura misteriosa que aparece em várias culturas com nomes diferentes, é descrito como um sacerdote-rei
que sobreviveu ao grande cataclismo que afundou essa civilização. Ele não fugiu levando ouro ou armas. Ele levou conhecimento. Ele salvou registros sagrados, os princípios universais de como a realidade funciona. Ele sabia que a humanidade esqueceria sua verdadeira natureza e precisaria de um mapa para encontrar o caminho de volta à consciência da unidade. Esses segredos foram então codificados em símbolos, mitos e textos sagrados, como a enigmática Tábua de Esmeralda. Muitos acreditam que a Tábua de Esmeralda ensina fórmulas para transformar metais comuns em ouro. Mas isso é apenas uma interpretação literal e superficial. A verdadeira alquimia, ensinada por Thoth, era a transformação da consciência. O chumbo era o estado de separação, medo e limitação. O ouro era a consciência desperta, unificada e criativa. A tábua não era um manual de química antiga, era um guia para transformar a própria mente. O que quase ninguém diz é que essa sabedoria não está apenas em textos antigos ou ruínas submersas. Ela está viva dentro de você agora. Os registros atlantes não são apenas histórias. São códigos energéticos guardados no DNA humano, esperando o momento certo para serem ativados. A sua curiosidade, essa sensação de que existe algo a mais, é o sinal de que essa ativação começou. Você está lembrando algo que sua alma sempre soube, e o acesso a essa biblioteca interna não exige rituais secretos nem iniciações místicas. É algo muito mais simples, algo que até a ciência moderna está começando a reencontrar na tentativa de entender o mundo material. A chave está no papel que você, como observador, exerce ao criar tudo o que vive. Você não é um espectador passivo da sua existência. Você é o participante central que a cada momento escolhe qual realidade se manifesta. Aquela civilização perdida não dominava forças externas, ela dominava a si mesma. Eles entendiam que o universo responde à frequência que você emite, e essa tecnologia, esse poder, está disponível para você agora. A física quântica, o ápice da ciência atual, está sem perceber, descobrindo os segredos de Thoth e de Atlântida. E o que ela tem mostrado é simples. Você é o arquiteto de tudo. A chave que os atlantes dominavam e que a ciência agora confirma é esta. A realidade não é fixa. O mundo não é um objeto sólido e definido de antemão. No nível mais profundo, tudo é um campo de energia pura e possibilidades infinitas, esperando um comando para se manifestar. E esse comando vem de você. A física quântica chama isso de efeito do observador. O simples ato de observar algo faz com que uma possibilidade se torne realidade. Você escolhe o desenho e solidifica o edifício. Pense nisso por um instante. A cada segundo da sua vida, você está fazendo isso. Cada pensamento que surge, cada emoção que você sente, cada crença que mantém em silêncio, cria uma frequência própria, uma assinatura energética. Essa frequência funciona como um ímã que puxa do campo de possibilidades as experiências, pessoas e situações que vibram de forma parecida. A vida que você vive hoje, com todas as suas alegrias e desafios, não é um acidente. É um espelho perfeito da frequência que você tem emitido. O problema é que 99% das pessoas fazem isso de forma totalmente inconsciente. Vivem no piloto automático, presas em padrões de pensamento e emoção criados na infância. Medo de faltar, sensação de não ser bom o bastante, mágoas antigas. Esses padrões se repetem sem parar e a realidade externa apenas devolve mais motivos para sentir medo, mais provas de inadequação, mais situações que geram ressentimento. É um ciclo que se alimenta sozinho. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Você pode querer prosperidade com todas as forças, mas se sua frequência interna é de falta e preocupação,
O universo só pode devolver mais falta e preocupação. Você pode desejar um relacionamento amoroso, mas se vibra carência e medo de solidão, atrairá pessoas que refletem exatamente isso. A lei é impessoal e precisa. Ela não julga, ela apenas responde à sua vibração. Mas e se você pudesse assumir o controle desse processo? E se em vez de transmitir sinais aleatórios, você pudesse se tornar um mestre da sua própria frequência? E se existisse uma ferramenta, um método para escolher conscientemente a realidade que deseja manifestar, em vez de aceitar o que aparece? Essa é a promessa guardada na sabedoria ancestral. Você não precisa ser vítima das programações do seu passado. Você pode se tornar o programador. E a ferramenta para essa mudança não é algo que você precisa comprar ou aprender com um guru. Ela já está dentro de você. E agora, preste muita atenção, porque eu vou te mostrar como você pode usar esse poder que existe dentro de você para manifestar a realidade que deseja. Para atrair abundância financeira, viver um relacionamento saudável e duradouro, ou até recuperar sua vitalidade e curar desequilíbrios que parecem surgir do nada. Existe um manual ancestral chamado Seu Eu Superior, que revela o passo a passo exato que qualquer pessoa pode seguir para se tornar um verdadeiro ímã de sorte, prosperidade e evolução espiritual. Se você ainda não está vivendo a realidade que deseja, isso significa apenas uma coisa: você ainda não aprendeu a utilizar o poder que já pulsa dentro de você. Esse manual está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. Basta descer a tela e garantir o seu hoje para finalmente assumir o controle da sua vibração e se tornar o mestre da sua própria realidade. Essa ferramenta que existe dentro de você é a parte mais íntima e fundamental da sua existência, justamente a parte que nossa cultura mais ignora e menos entende, o seu próprio corpo. Ele não é apenas carne e osso. É a antena quântica mais sofisticada que existe, um instrumento biológico criado para interagir com o campo de energia do universo. A ferramenta oculta no seu corpo sempre esteve aí, mas ninguém te ensinou a usá-la. Fizeram você acreditar que seu corpo é só um veículo, uma máquina que te carrega de um lugar a outro e que às vezes quebra e precisa de conserto. Essa visão é extremamente limitada. O seu corpo é um instrumento de percepção muito mais avançado do que qualquer tecnologia que já criamos. Cada uma das trilhões de células que você possui funciona como uma pequena antena, recebendo e transmitindo informações para o campo quântico ao seu redor. Ele é a sua interface direta com o universo. Os antigos sabiam disso quando caminhavam descalços sobre a Terra. Não era apenas um gesto poético, era tecnologia de aterramento, uma forma consciente de calibrar o campo eletromagnético do corpo com a frequência do planeta. Eles entendiam que o corpo é um biocomputador, que lê o ambiente não apenas pelos 5 sentidos, mas também em níveis sutis de energia. Ele sente vibrações, decodifica informações e envia sinais que moldam a sua realidade. A maioria de nós, porém, vive desconectada desse instrumento sagrado. Vivemos presos na mente, perdidos em pensamentos, preocupações e planos. Tratamos o corpo como um servo ou até como um inimigo, ignorando seus sinais até que ele grite de dor. Não percebemos que sensações como aperto no peito ou o famoso frio na barriga não são aleatórias, são dados. São informações precisas que a antena do seu corpo está captando do campo ao redor. O seu corpo guarda a sabedoria de eras. Carrega a memória genética de todos os seus ancestrais e a memória energética de todas as suas experiências. Ele é um livro vivo e suas páginas são escritas na linguagem das sensações e emoções. Aprender a ler esse livro
É o primeiro passo para destravar seu verdadeiro potencial. A mente racional, com sua lógica linear, acessa apenas uma pequena fração da realidade. O corpo, por outro lado, consegue sintonizar dimensões que a mente nem sabe que existem. Então, como ativar essa antena e começar a usá-la de forma consciente? O primeiro passo é simples: traga sua atenção para dentro. Em vez de viver apenas da cabeça para cima, comece a sentir o seu corpo. Sinta a energia nas mãos, o contato dos pés com o chão, o ritmo da sua respiração. Esse simples ato de habitar o corpo começa a ativar seus circuitos energéticos e aumenta sua sensibilidade. Você passa a perceber sutilezas que antes eram invisíveis. E ao fazer isso, você descobre que o corpo é a chave para mudar a sua frequência. Emoções não são apenas pensamentos, são energia em movimento dentro de você. Ao aprender a sentir e liberar as energias de medo, raiva ou tristeza que ficaram presas, você literalmente limpa a sua antena. E quando você começa a cultivar conscientemente emoções como gratidão, alegria e amor, seu corpo passa a transmitir um novo e poderoso sinal para o universo. Mas para fazer isso de forma realmente profunda, você precisa acessar um portal. Um portal que só se abre quando tudo está em silêncio. A grande transformação que você busca não está no barulho incessante do mundo externo. Não está em um novo livro, um novo curso ou uma nova filosofia. Ela está na quietude, no silêncio profundo que existe por trás do ruído da sua mente. É no espaço entre um pensamento e outro, na pausa entre inspirar e expirar, que o verdadeiro poder se revela. Esse silêncio não é vazio, é um campo de puro potencial, o útero da criação onde todas as possibilidades nascem. A meditação, que muitos imaginam ser algo complicado ou religioso, é na verdade a ferramenta mais simples e direta para acessar esse portal. O problema é que a maioria das pessoas a interpreta errado. Elas tentam esvaziar a mente ou parar de pensar e acabam frustradas lutando contra pensamentos que nunca param. A verdadeira meditação não é lutar com a mente, é mudar sua relação com ela. É dar um passo para trás e se tornar o observador silencioso. Imagine que seus pensamentos são nuvens passando pelo céu. Você não é as nuvens. Você é o céu, amplo, estável, imutável. Quando você medita, para de se identificar com cada nuvem e apenas observa, sem julgamento, sem apego. E nesse ato simples de observar, algo extraordinário acontece. O véu da separação começa a se rasgar. A ilusão de que você é seus pensamentos perde força. Ao mergulhar para dentro, você não encontra vazio. Pelo contrário, encontra a presença pulsante de tudo. Descobre que por trás da personalidade barulhenta, do eu que se preocupa, luta e sofre, existe uma consciência silenciosa, completa e em paz. É nesse portal que você deixa de ser o personagem do filme e se torna a consciência que observa o filme, percebendo que pode mudar o roteiro a qualquer momento. E o que acontece nesse silêncio? Quando a mente se aquieta, mesmo que por um segundo, você para de projetar passado e futuro. Você cai no único momento que realmente existe, o agora. E no agora, não existem problemas. Problemas só existem como lembranças do passado ou antecipações do futuro. No silêncio do presente existe apenas paz. E é dessa paz, dessa frequência zero, que você começa a criar conscientemente uma nova realidade. Esse silêncio é a tela em branco, onde sua nova vida será pintada. É o solo fértil, onde as sementes das suas intenções podem finalmente germinar. Quando você acessa esse estado, não opera mais pela programação do medo e da limitação. Você opera diretamente da fonte da criação. E é nesse estado de quietude receptiva que a mensagem de Thoth, a sabedoria antiga, pode finalmente ser ouvida. Não como palavras, mas como revelação direta.
O segredo revelado no silêncio não é uma fórmula complicada, é uma verdade simples e profunda. A mensagem que Thoth e todos os grandes mestres tentaram transmitir não está escrita em pedra. Ela está gravada na própria estrutura do universo. É o princípio fundamental da correspondência. Assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora. Isso não é uma metáfora bonita. É uma descrição literal de como a realidade funciona. O seu mundo externo é reflexo perfeito do seu mundo interno. A sua realidade não acontece para você. Ela reflete com precisão cirúrgica o estado da sua consciência. Cada pessoa que te irrita, cada desafio que te frustra, cada obstáculo no seu caminho é um espelho mostrando uma parte sua que ainda não está em paz. O mundo não está te punindo ou te testando. Ele está mostrando como um reflexo claro onde você precisa olhar para dentro e se curar. Você não atrai o que quer com a mente consciente. Você atrai o que é com a vibração dominante do seu ser. Por isso, mudar sua vida não é lutar contra o espelho, tentando mudar pessoas ou situações. Isso é inútil e exaustivo. A verdadeira mudança começa no momento em que você para de lutar contra o mundo e volta sua atenção para a única coisa que realmente pode controlar, a sua própria frequência, o seu estado de ser. A mensagem de Thoth é um convite para que você deixe de ser apenas um efeito e passe a ser a causa. Para que você deixe de ser uma folha ao vento reagindo a tudo e se torne o próprio vento que decide a direção. E a ferramenta que permite essa transição é a sua atenção. Para onde sua atenção vai, sua energia flui. E para onde sua energia flui, a matéria se organiza e a realidade se manifesta. A cada instante, você está esculpindo sua vida com o cinzel da sua atenção. Você recebeu esta mensagem porque uma parte sua já sabe disso tudo. Uma parte sua está cansada de dar atenção ao medo, à dúvida, à falta e às histórias limitantes que sua mente repete. Você está pronto para retirar sua energia do que não deseja e direcioná-la completamente para quem você escolhe ser e para a realidade que escolhe criar. Não amanhã, não quando meditar mais. Agora, neste exato momento. Esse entendimento transforma a vida de um campo de batalha em um campo criativo. Você percebe que não veio ao mundo para consertar algo quebrado, mas para expressar sua verdadeira natureza divina. E essa expressão é a forma mais pura de alquimia, a mesma alquimia que Thoth, em uma de suas manifestações, ensinou ao mundo não como um processo químico, mas como uma arte espiritual elevada, a transformação da própria consciência. Essa sabedoria atravessou eras, mudando de nome e forma, mas sempre mantendo a mesma essência. A lenda diz que a mesma consciência que conhecemos como Thoth, mais tarde, encarnou no Egito como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Foi como Hermes que ele traduziu a sabedoria cósmica para a linguagem da alquimia, um sistema profundamente mal compreendido por aqueles que acreditavam que seu objetivo era criar ouro físico. A verdadeira alquimia nunca tratou de transformar chumbo em ouro material. Isso sempre foi uma metáfora para o processo mais sagrado que um ser humano pode realizar, a transmutação de sua própria consciência. O chumbo representa nossa consciência comum, densa, pesada, presa ao ego, ao medo, à culpa e à sensação de separação. É o estado de sono no qual a maior parte da humanidade vive, sentindo-se vítima de circunstâncias. O ouro, por outro lado, representa a consciência desperta, iluminada, leve, livre. É a consciência que reconhece sua unidade com a fonte da vida, que age com amor e confiança e que sabe que é criadora da própria realidade. A alquimia é, portanto, o caminho para transformar o chumbo do ego no ouro do seu eu verdadeiro, a sua essência divina. E você, goste ou não, já é um alquimista em ação.
A cada momento do seu dia, você realiza um processo alquímico. Seus pensamentos, emoções e crenças são os ingredientes que você mistura no seu laboratório interno, o seu coração. O resultado dessa mistura é a experiência da sua vida. Se você mistura ingredientes como medo, raiva e ressentimento, o resultado inevitável será uma vida de sofrimento e conflito. Se aprende a usar ingredientes como gratidão, amor e paz, o resultado será uma vida de fluidez e sincronicidade. A pergunta crucial não é se você pratica alquimia, mas se faz isso conscientemente ou inconscientemente. Você está permitindo que padrões antigos e reações automáticas escolham os ingredientes por você, produzindo o mesmo chumbo de sempre? Ou está pronto para assumir o papel de mestre alquimista? Para escolher, de forma consciente, os ingredientes que vão criar o ouro da vida que você realmente deseja viver? Agora que você conhece a fórmula, a escolha está em suas mãos. Começar a criar ouro na sua vida não exige nada extraordinário. Tudo começa com a decisão de não se identificar mais com o chumbo. Quando o medo surgir, observe-o sem se tornar medo. Quando a raiva aparecer, sinta-a sem se tornar raiva. Ao fazer isso, você para de alimentar esses estados e começa a transmutá-los. E essa mudança interna não é algo que leva anos. Ela pode acontecer na velocidade de um único pensamento. A distância entre a vida que você tem e a vida que você deseja não é uma distância no tempo nem no espaço. Não é uma montanha que você precisa escalar com esforço e sofrimento. É apenas uma diferença de frequência. Um intervalo vibracional que pode ser atravessado instantaneamente. A versão futura de você, aquela que já vive com saúde, abundância e alegria, não está no futuro distante. Ela já existe agora como possibilidade vibracional no campo quântico, esperando que você sintonize nela. Você não se torna essa pessoa através de luta ou sacrifício. Você a relembra. Você se conecta a ela. O processo não é fazer para ter, como fomos ensinados. É o oposto, ser para fazer e para ter. Primeiro você incorpora o estado de ser da pessoa que deseja se tornar. Você sente o que ela sentiria, pensa como ela pensaria, adota suas crenças e, ao fazer isso, se torna um ímã vibracional para a realidade correspondente. Pergunte-se como a versão de mim, que já tem tudo o que deseja, se sentiria agora. Ela estaria ansiosa ou em paz, carente ou grata, com medo ou confiante? A resposta é óbvia. Então sua única tarefa é escolher sentir essa paz, essa gratidão e essa confiança. Agora, mesmo que o saldo do banco diga outra coisa, mesmo que seu corpo ainda sinta dor, mesmo que as circunstâncias pareçam iguais, ao escolher conscientemente encarnar a frequência da realidade desejada antes mesmo dela aparecer, você envia ao universo o sinal mais claro possível. Você declara: eu não espero mais para ver e então acreditar. Eu acredito para ver. Esse é o verdadeiro salto de fé. Confiar mais no invisível do que no visível. E quando você faz isso, aquela linha do tempo futura colapsa no seu presente. A realidade externa não tem opção a não ser se reorganizar para refletir sua nova vibração. A mudança não precisa ser lenta e gradual. Ela pode acontecer no tempo de uma única decisão consciente, na duração de uma respiração. No instante em que você abandona a mentalidade de vítima, no segundo em que escolhe sentir gratidão em vez de carência, você muda sua frequência e, portanto, muda o seu futuro. Não precisa esperar aprovação, sinais ou circunstâncias perfeitas. O poder para transformar tudo já está disponível em você agora. Essa é a liberdade máxima. Perceber que você não está preso à pessoa que foi ontem. A cada novo momento, você tem a chance de renascer, escolher uma nova frequência, tornar-se um novo ser.
Deixar para trás a imagem limitada que criou sobre si mesmo e acessar sua verdadeira essência, pura, ilimitada e criadora. E quando você vive a partir desse lugar, não precisa mais buscar nada. Você se torna a própria fonte. Chegar até aqui, absorvendo e sentindo essa mensagem, é a prova de que você já não pertence à maioria que vive em transe hipnótico. Você não está mais dormindo. Você se lembrou. Você se lembrou de que não é vítima das circunstâncias, mas a consciência criadora por trás de cada uma delas. Você se lembrou de que o poder de moldar a sua realidade nunca esteve fora. Sempre esteve pulsando em silêncio no centro do seu ser, esperando ser reconhecido. A partir desse estado de lembrança, a vida deixa de ser uma batalha e se torna uma expressão artística. Manifestar não é mais um esforço para conseguir o que você quer, mas o transbordamento natural de quem você é. As sincronicidades, aquelas coincidências cheias de significado que antes pareciam raras e mágicas, passam a ser a linguagem normal do universo conversando com você, confirmando que você está no caminho certo. O fluxo deixa de ser algo que você tenta alcançar e se torna o seu estado natural de existir. Você não corre mais atrás da mudança. Você é a mudança. Cada pensamento que você escolhe, cada emoção que você cultiva, cada ação que toma a partir desse novo estado de consciência envia ondas pelo campo quântico, cocriando um mundo que reflete sua vibração elevada. Você se torna um farol e sua simples presença começa a despertar aqueles ao seu redor. Não porque você prega ou ensina, mas porque você vive como encarnação da verdade que descobriu. Thoth não te enviou uma mensagem do passado distante. Ele, como arquétipo da sabedoria universal, apenas ativou dentro de você a lembrança do seu próprio futuro possível. Um futuro que sempre esteve presente como potencial. Você não foi encontrado por acaso. Foi encontrado porque sua alma, cansada de ilusões e movida por um desejo profundo de expansão e verdade, emitiu um sinal claro de que estava pronta. Pronta para soltar as correntes da ilusão e assumir sua verdadeira herança como ser criador. Bem-vindo de volta à sua natureza verdadeira. Bem-vindo à linhagem daqueles que escolheram enxergar além do véu, não para fugir do mundo, mas para transformá-lo a partir de dentro. Bem-vindo a uma vida onde você não é mais um peão no jogo, mas o próprio jogador, consciente das regras e capaz de jogar com maestria, alegria e liberdade. A jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Mas agora você caminha com os olhos abertos. Isso é o que significa fazer parte do 1%. Não se trata de ser melhor ou mais especial que os outros. Trata-se de estar entre os primeiros a despertar para o imenso poder que existe dentro de todo ser humano. Trata-se de assumir responsabilidade por esse poder e usá-lo para criar uma vida de propósito, alegria e amor. Não só para si mesmo, mas para o bem de todos. Você ouviu o chamado. Você respondeu. Bem-vindo ao seu despertar. Bem-vindo ao 1%. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você sentiu o chamado, atravessou a ilusão e recebeu a chave. Sua percepção foi ativada. Você faz parte do 1% que estava pronto para compreender. Para marcar este momento e se conectar com outros que também despertaram, deixe nos comentários a frase "Eu fui encontrado". Se essa mensagem tocou você e você sentir vontade de ajudar este canal a crescer e espalhar mais conteúdos como este, existe uma forma direta de contribuir. No primeiro comentário fixado, você encontrará um link para apoiar o nosso trabalho. Qualquer ajuda é importante para mim e para o futuro do canal. Mas saiba, o simples fato de você ter chegado até o fim já ajuda enormemente. E se sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. E antes de ir, lembre-se, sua jornada não precisa terminar aqui.
Um vídeo especial foi preparado para você dar o próximo passo e mergulhar ainda mais fundo no que foi despertado hoje. Não saia ainda. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Vamos nos encontrar lá.